Pablo. Fala, Diegão. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu amigo. E aí, meu irmão, beleza? Boa noite. Beleza? Tá me escutando legal aí? Tá show de bola. Deixa eu só te perguntar, tá aparecendo Sim, barulho do ventilador? Do só vento? um pouco, só às vezes. Deixa eu tirar ele da minha direção. Maneiro foi o comentário do Diego aí, cabelinho e barba na régua, hein, Nathan? Ah, tem que ficar, né? Já tava já passando vergonha já, cabeludo. Os caras têm família, né? É, ficar um tempão parado, tem que dar moral. Carol tá aí. Tudo bom, Carol? Seja bem-vinda. Tô convidando o pessoal aqui. Ainda tô me ajeitando aqui, né? Muita tecnologia esses negócios de live, né? Tô ainda me acostumando. Fica tranquilo que eu também ainda tô me acostumando Eu, ainda. eu sou um jovem velho, né? Vocês que estão entrando aí, já vou pedir lá embaixo, lá na barra de baixo tem um aviãozinho. Vocês apertem lá e enviem essa live para os seus amigos aí, vai aparecer uma lista de amigos. Você vai só apertando em enviar que ele já envia automaticamente. Então você que está acompanhando com a gente puder fazer isso, a gente agradece. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tirando que você me botou no meio, entre antes de Pastor Lucas, depois de Pastor Lucas e antes do amigão aí. Aí, filho, a responsa cresceu, né? Eu Você subiu o confesso, nível. eu confesso que eu não queria estar na sua pele não, meu amigo. Ontem eu assisti a do Lucas, aí fiquei acompanhando até do começo ao fim. Eu Aham. falei, caraca, o nível aumentou. Ainda bem que tem um irmão para amanhã, o Diegão, é Diego, né? Que é amanhã. É, o Diego. Então, ainda bem que tem o Diego, que o Diego qualquer coisa me salva amanhã das palavras aí. Fala, Aí a Thalita, bomba, boa aí a noite. bomba vai ficar com ele. É, rapaz, o negócio não é fácil não. Uma Josilma, boa noite. Matheus entrando aí. Galera, a gente vai estar dando início para a gente não perder muito tempo. A gente só tem uma horinha para a gente bater esse papo. Vou pedindo aí pro pessoal já ir se acomodando, entrando em espírito de oração, ficando bem ligado em tudo que vai ser dito aqui. Como foi ontem, eu tenho certeza que hoje também vai ser benção, então fiquem bem ligados, bem atentos. Se alguém tiver com a pizza no forno, tira do forno. Se estiver botando aquele feijãozinho para temperar, para cozinhar, tira do fogo. Para nada tirar sua atenção, desliga a televisão. Nem sei o que está passando na TV, mas desliga a televisão. Fica ligado somente nesse momento aqui, que vai ser um momento abençoador para as nossas vidas. Vou tá fazendo uma oração, papo, logo depois você pode ficar à vontade, tá bom, meu amigo? Tá, beleza. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Desde já quero entregar a vida do Pablo em tuas mãos. O Senhor use-o de forma abundante, conforme o teu querer, para que possamos ser edificados pelo poder da tua palavra, transformados pelo poder da mesma, Pai. Que não saiamos da mesma maneira que na qual antes que estávamos dessa live, possamos absorver tudo que o Senhor falou ao nosso coração e irá falar aos nossos corações nessa live. Desde já agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, pedimos que a tua presença seja notória aqui entre nós. Oração te fazemos, no nome doce e precioso de Jesus. Amém. Tá bom, pode ficar à vontade, meu filho. Beleza, galera. Galera, qualquer coisa, se o som estiver saindo ruim, alguma coisa, só deixar aí nos comentários que a gente tenta ajeitar aqui.
Como eu falei antes, quem foi pegando aí, eu sou um jovem velho. Então essas tecnologias eu estou me adaptando. Nesse tempo aí, que agora das lives, né, que surgiu isso. Eu queria muito dar um pouquinho, continuar o que o Lucas falou ontem. Assim, eu quero ir na mesma direção, eu já estava com essa ideia antes do Lucas falar. E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, que eu falar sobre santidade, assim, porque foi muito sábio vocês terem escolhido esse tema e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque fala sobre santidade nesses tempos que a gente tem vivido agora tem sido, assim, não sei difícil, mas é uma responsabilidade grande, vou dizer assim. Como o Lucas falou, para a gente dar uma base para começar, eu queria que quem tivesse com sua Bíblia aí, pegasse sua Bíblia, a gente abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. A versão, de repente, está um pouquinho diferente da de vocês, mas, no fundo, vai estar a mesma coisa. Diz assim: mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizeres, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Foi um tema assim, Natan foi muito sábio de ter colocado esse tema, chamados à santidade. E a primeira coisa que a gente precisa entender, o Lucas foi sábio no falar ontem, a santidade ele é um processo que a gente vai estar passando até a volta de Cristo. Ou seja, vai ser um processo contínuo. A santidade não é algo, eu sou santo agora, pum, a santidade começou e pum, vai ser eternamente, não. A santidade é um processo diário. Só que antes de a gente entrar nesse tema, eu pesquisei e assim, a gente sabe que a palavra santidade vem da origem de santo, que santo significa separado. Mas o que quer dizer santidade no dicionário Aurélio brasileiro? Santidade significa qualidade ou virtude de santo, estado de santificação, virtude e pureza. Então, a gente tem que entender uma coisa, o chamado para a santidade não é para o Pablo, para o Natão, o chamado de santidade é para todos. O chamado de santidade não é para um grupo fechado, o chamado de santidade é só para os pastores, é só para a galera, não. O chamado de santidade são todos aqueles que acenaram assim, sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então esse é o chamado para todos nós. Esse é um chamado porque ele mesmo falou, sejam santos. Por quê? É a palavra de Deus, sejam santos, porque eu sou santo. E eu, nesses últimos tempos, do que a gente tem visto e vivido, né, assim, a liberdade que está a internet e tudo, e você falar sobre santidade, principalmente para os jovens, é uma coisa de faz vivermos a santidade. Não é fácil. Mas se tem uma verdade que a santidade ela não é fácil, Natan, mas ela é possível. A santidade ela não é fácil, não é um caminho difícil, é um processo difícil, é um processo constante, mas ele não é impossível. Tem uma história que eu acho muito interessante, essa é uma história real, ela aconteceu no Havaí. O Havaí, para quem não sabe, ele é um conjunto de ilhas. Então, no Havaí tem uma ilha chamada Maui, e nessa ilha tem uma praia chamada Pearl. Essa é uma das praias mais difíceis do mundo de ser surfada. Então, essa praia, por muitos anos, elas eram tiradas pelos havaianos o quê? Como uma praia impossível de ser surfada. Então, por muitos anos, aqueles havaianos nunca tentaram surfar ela. Só que surgiu um homem, se eu não me engano, na década de 80, 90, chamado Laird Hamilton. Ele era um americano que foi, assim, do norte da América e foi morar no Havaí, e ele olhava aquela praia e ele via, né, aquela praia todo dia, galera, aquela praia impossível de ser surfada. E todo mundo falava, cara, é impossível surfar essa praia, é impossível surfar essa praia. Só que aquele cara, ele teve uma grande ideia, ele falou, cara, é impossível surfar, mas será que eu não consigo surfar essa praia puxada por um jet ski? E aquele cara pensou, caraca, vou tentar. E ele foi, tentou, e ele conseguiu surfar aquela onda que era impossível para muita gente, nunca tinha sido surfado, ser surfada puxada pelo jet ski. E a partir daquele momento foi criado no surf uma modalidade chamada downwind, que é o surf puxado pelo jet ski. A primeira coisa que eu aprendo nessa história é o quê? Cara, aquilo que para muitos era impossível, para uma pessoa foi possível.
Semana passada eu estava junto com uns amigos que não são cristãos e eles estavam falando, cara, qual que é o padrão da sua vida? Meu padrão é o Cristo. Eu tenho que ser igual a Cristo. E eu aprendo o quê? Se alguém conseguiu surfar aquela onda, outras pessoas vão conseguir. Só que passado uns tempos nessa praia, alguns baianos, eles tiveram a ideia, cara, se esses caras conseguem surfar essa onda impossível de jet ski, a gente consegue surfar lá no braço. E então surfar lá no braço era praticamente impossível. E aqueles caras lá foram lá, tentaram surfar, Nathan, aquela onda no braço. E o que aconteceu? Eles conseguiram surfar aquelas ondas no braço. E a partir daquele momento, aquelas ondas, quando alguém consegue, no surf ele tem uma regra, quando alguém consegue surfar de um jeito, todo mundo consegue surfar daquele jeito. E a partir daquele momento, aquelas ondas que para muitos eram impossíveis, depois passou a ser possível para alguém com jet ski, e agora passou a ser possível surfar lá no braço. Porque se alguém consegue, todos os outros conseguem. Ou seja, através de uma pessoa que estabeleceu um padrão, todas as outras pessoas conseguiram. Qual que é o nosso padrão? É Cristo. Você acha que foi fácil para ele? Não foi fácil. É fácil para a gente? Não é fácil. O caminho não é fácil. Mas o caminho da santidade, ele é um caminho possível. Eu tenho um testemunho maravilhoso de viver uma vida em santidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender essa noite, assim, a santidade ela vai ser um processo até a volta de Cristo. Até Cristo voltar, ela vai ser um processo. E a gente vai estar, Natan, passando por esse processo, galera, constantemente, diariamente, de minuto a minuto, de hora em hora. Então é um processo que a gente vai estar passando sempre. É fácil? Não vai ser fácil, vai vir dificuldade, vai vir lutas, mas são as certezas que nós vamos ter em Deus que vai nos permitir continuar nesse caminho de santidade. E a palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:7 é o quê? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E eu queria falar assim, ser básico. Hoje eu não vou me estender tanto, não sou igual o Lucas, assim, o Lucas ele tem uma boa oratória, cara tem muito conhecimento, Diegão também. Só que eu quero compartilhar com vocês algumas coisas de idade ao longo do tempo. Algumas coisas que eu vivi, porque eu não posso falar de algo que eu não vivi. Eu estou falando para vocês de experiência própria. Para quem não sabe, eu sou casado tem 3 anos e 6 meses. E eu e minha esposa, quando a gente começou a namorar, a gente teve uma ideia assim, cara, vamos fazer desse namoro o namoro mais diferente de todos, dos outros que a gente teve. Se a gente errou, a gente falhou nos outros, esse a gente não vai errar. E eu e ela decidimos o seguinte, cara, vamos todos os dias ter uma vida de oração. Todos os dias, eu e Carol, todos os dias, a gente parava à noite, ela onde estava, eu onde eu estava, a gente ligava um para o outro, cara, e parava naquele momento e orava. A gente fez isso todos os dias. Todos os dias. Cara, e eu vou te falar, é difícil se manter em santidade num relacionamento? É difícil, cara. Não é fácil. Há várias tentações. Só que se você tiver um foco em Deus, você consegue se manter. E eu, Carol, caraca, a gente batalhava, a gente sofreu muito no nosso namoro, mas, cara, a gente conseguiu vencer. E na semana que a gente fez 2 anos de casamento, de namoro, a gente casou. Cara, foi muito difícil esses 2 anos, você se manter em santidade, mas há algo prazeroso em se manter em santidade, porque Deus honra. Cara, eu e Carol não tinha nada. Quando eu pedi ela em casamento, eu tinha um celular quebrado e uma conta no negativo no banco. Era isso que eu tinha, e um computador velho, que ele tá até aqui na minha frente. Era isso que a gente tinha. E eu vou te falar, cara, Deus ele honrou demais a gente. Eu e Carol, quando faltava uma semana pra gente casar, faltava 13 mil reais para pagar a nossa festa. Cara, eu não tinha dinheiro. E a gente, caraca, como é que a gente vai fazer? Cara, e na quinta-feira à noite, a gente tinha que pagar sexta-feira de manhã, porque a gente ia casar no sábado. Na quinta-feira à noite, cara, a gente ganhou dinheiro para pagar. Como foi isso? Cara, impossível, porque Deus ele honra os teus filhos. E a gente se manteve em santidade. E eu quero compartilhar com vocês um pouco de que vale a pena, cara, viver uma vida em santidade. Vale a pena você se santificar, vale a pena você se separar, vale a pena todos os esforços. Porque se tem uma certeza na minha vida que eu quero, e que eu quero que você também tenha essa certeza, é que quando chegar no final da sua vida você possa falar, cara, valeu a pena todo o esforço por Cristo. Valeu a pena todas as coisas que eu neguei por Cristo. Valeu a pena tudo isso. E que possamos, Nathan, quando chegar no final da nossa vida, a gente
chegar e falar igual o Paulo, cara, eu combati o combate, eu guardei a fé. Cara, eu corri a corrida que me foi proposta, eu consegui me manter firme. E é esse que é a primeira coisa que a gente tem que entender, é isso, cara, a santidade é um caminho difícil, mas é um caminho prazeroso, é um caminho que vale a pena, é um caminho que vai ter problemas nos caminhos, mas, cara, você tem que se manter firme, você tem que se manter em frente. Esse é um chamado para todos nós, cara, vivam em santidade. É Deus olhando para a gente, Natan, e falando assim, cara, eu sou santo, sejam vocês também santos, sejam vocês o que eu sou. Cristo veio, cara, e ele passou por imensas dificuldades. Você acha que ele não sofreu lutas? Você acha que ele não sofreu com vontades e desejos igual a gente sofre? Inúmeros. Só que a santidade, ele tinha algo em mente, cara, eu sou santo. Eu sou igual ao meu pai. E esse é o que a gente tem que entender. Quando a gente entendeu que, cara, meu padrão é Cristo e ele é santo, eu quero ser santo. Como eu contei aquela história, cara, se uma pessoa conseguiu surfar aquela onda, todas as outras conseguiram, cara, um padrão foi estabelecido, e um padrão foi estabelecido para nós, Cristo. Cristo veio e nos mostrou, Nathan, cara, é difícil, não vai ser fácil, mas é possível. É difícil, não vai ser fácil, mas há um grande prêmio, Nathan, quando a gente cruzar a linha de chegada. Como está lá no finalzinho. Eu adoro esses versículos de Apocalipse quando fala ao vencedor eu darei a coroa da vida. Cara, não se trata da gente chegar em primeiro, mas se trata da gente conseguir passar esse tempo caminhando e conseguir cruzar a linha de chegada. Passar esse tempo a gente fala, caraca, eu venci, eu consegui terminar a corrida, eu consegui continuar, eu consegui vencer. Foi difícil, mas valeu a pena todo o esforço. Eu falo isso assim porque eu vivi a santidade no meu relacionamento. Cara, é difícil demais. Mas é possível, cara. E as coisas que eu vivi por causa de uma vida de santidade, não porque eu vivi em santidade para ter isso, mas as consequências de viver uma vida em santidade foram incríveis. Eu e Carol casamos num lugar que a gente sempre sonhou, sem ter dinheiro nenhum, Carol desempregada, só eu trabalhando. Eu e Carol viajamos para a nossa lua de mel por um lugar que a gente sempre sonhou e nunca tinha dinheiro. Cara, Deus ele foi acrescentando. E eu quero compartilhar, assim, com vocês, basicamente, algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda essa noite, assim, básico. Se você pegar a Bíblia lá em Hebreus, vai falar, em Hebreus não, lá no comecinho da Bíblia vai falar o quê? Que Deus ele falou para Moisés, Moisés, pega, faça o templo, separe isso, e Deus ele vai dando umas instruções. Só que aí eu te faço uma pergunta, Natan, eu vou pedir até para você responder. Aqueles utensílios, a Bíblia fala que eles eram santos. Os vasos, as coisas que estavam no tabernáculo, eles eram santos. Aqueles utensílios, eles eram perfeitos? Pode até me responder aí. Mas acredito que não. Eu creio que aqueles utensílios, eles poderiam ter algumas marquinhas. E se a gente for olhar aqueles utensílios por passar pelos sacrifícios, as coisas iam acontecendo, porque ia acabar sujando os utensílios. Uhum. Só que se a gente for entender o que é a palavra santa, o que a gente tem a ideia que é perfeito. Só que aqueles utensílios, de repente, eles não poderiam ter sido perfeitos. Eles poderiam ter alguma marquinha, alguma sujeira. Passado o tempo ali, eles poderiam ter até ser limpa, mas não é a mesma coisa. Você sabe, você é padeiro, você sabe, você pode limpar tudo, mas sempre fica uma sujeirinha ali quando você está fazendo as coisas lá. Não é verdade? Então, eu entendo que, cara, aqueles utensílios, por que eles eram santos? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Por que aqueles utensílios que estavam no tabernáculo e as coisas que estavam lá eram santos? Porque eles eram santos porque eles foram separados para algo exclusivo de Deus. Eles eram separados para fazer uso e serem algo exclusivo de Deus. Então, o que eu quero te dizer? Você foi separado para ser algo exclusivo e usado por Deus. Entenda essa noite. A santidade não é que você seja perfeito. Não é que, eu não vou errar mais, eu nunca mais vou pecar. Não, cara. É que você tem que entender isso. A santidade é para você ser separado para algo exclusivo de Deus.
Deus ele tem um propósito na sua vida. E nós precisamos entender isso. Cara, eu tenho um propósito, há um propósito de Deus para a minha vida. Então eu sou santo. Por quê? Porque eu sou separado por Deus para algo. Algo exclusivo de Deus. Entenda isso. A gente precisa entender isso. Aqueles objetos não eram perfeitos. Mas eles eram o quê? Por que eles eram santos? Porque eles eram separados para fazerem algo exclusivo por Deus. O que Deus nos chama nesse tempo, não só de pandemia, mas num tempo que há muitas facilidades, nós estarmos em santidade. Por quê? Para nós sermos separados, para ser usado como algo exclusivo de Deus. Deus nos chamou para isso. Você é propriedade minha. Essa é uma palavra que tem que ser massacrada nesse tempo. Cara, você é propriedade exclusiva e adquirida por Cristo na cruz. Ele olhou para você, Natan, e ele olhou para mim, ele olhou para quem está assistindo essa live. Ele viu o pior de nós. Ele falou, cara, eu decido te amar desse mesmo jeito. E eu decido estabelecer dentro de você o meu padrão. Eu entendo o que é Cristo e Deus, eles tiveram uma grande ideia. Cara, Deus tirou você de dentro dele, colocou você na terra e depois ele entra dentro de você. Isso é incrível. E nós temos que entender, cara, Cristo está dentro de nós. Nós temos que viver uma vida em santidade. E viver em santidade, não tem um versículo que vai falar melhor. É aquele versículo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É quando eu e você, Natan, fala assim, cara, sim, Cristo. Eu aceito você. Você é o dono da minha vida. É nós negarmos as nossas vontades, negarmos os nossos desejos, cara, eu vou seguir. Por quê? Porque eu amo Cristo. Eu não vou viver em santidade para ter benefícios. Eu não vou viver em santidade para ganhar coisas, mas eu vou viver em santidade porque eu amo Cristo. E isso é o básico que a gente tem que entender de santidade. Santidade, como o Lucas falou ontem, é um processo que a gente vai passar ao longo direto. A gente vai passar todos os dias de santidade, por um caminho de santidade. Mas vale a pena viver em santidade. Vale a pena viver a nossa vida em prol de Cristo. Porque Ele fez isso. Ele veio viver uma vida em prol de outros. E que a gente precisa entender, cara, a gente precisa ter uma vida de santidade. Porque se tem uma coisa que é verdade, muitas pessoas têm se perdido ao longo do tempo. E aonde elas vão ver Cristo? Elas vão ver o Cristo na nossa vida. E se tem uma verdade que não tem meio termo, ou a nossa vida, Natan, ela vai revelar o Cristo, ou ela vai revelar outra coisa. Não tem um meio termo. Ou nós revelamos o Cristo que nós carregamos, ou nossa vida vai revelar outra coisa. E eu te pergunto para você que está assistindo, você está em revelado o Cristo ou não? Porque se você não estiver revelando o Cristo através da sua vida, cara, tem algo de errado. Comece a mudar seus conceitos. Natan, quando ele me mandou a mensagem, ele, cara, a gente precisa viver uma vida de santidade. Eu falei, cara, é isso. Nós precisamos viver essa vida. Isso aí tem que ser mais falado. A gente tem que batalhar para viver essa vida de santidade. E eu pensando nisso, assim, quando o Lucas estava falando ontem, eu pensei assim, eu falei, cara, viver em santidade. E eu queria, assim, compartilhar rapidamente, assim, 3 coisas para a gente ter uma vida de santidade. Não que seja fácil viver elas. Mas a primeira coisa que eu entendo, Natan, a santidade, ele não é um conjunto de regras. Não se trata do que a gente pensa por muito tempo, assim, eu cresci na igreja, então sempre foi aquela mentalidade, cara, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não que isso seja errado, entenda o que eu vou falar. Esses não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Isso é viver em santidade? Também. Só que muitas vezes a gente passa mais pensando no não que podemos fazer do que no sim que nós demos para Cristo. O que nós devemos lembrar diariamente, não daquilo que não podemos fazer, mas sim, cara, eu disse sim para Cristo. Então, o relacionamento que eu tenho com Ele vale maior do que qualquer outra coisa. E a primeira coisa que eu quero ter uma vida de santidade é o quê? É impossível viver uma vida de santidade sem um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. É impossível a gente conseguir negar nossas vontades, negar nossos desejos, se nós não tivermos um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Porque eu entendo uma coisa, aonde o relacionamento é forte, a regra é fraca. Por quê? Porque no meu próprio relacionamento eu sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Muitas vezes a gente quer viver, Natan, uma vida na igreja, indo nos cultos, mas não tendo um relacionamento com Cristo. Muitas vezes, eu vou fazer uma pergunta, você não precisa, você responda para você mesmo,
Quantos de vocês hoje pararam e falaram, cara, eu falei com Cristo hoje? Cara, todo mundo praticamente falou com Cristo. Acredito eu, né? Espero eu. Só que o que Cristo falou com você hoje? Porque a gente tem um hábito, Natan, de passar o tempo todo falando com Cristo, mas não escutando nada do que ele fala. A gente passa o hábito de fala, 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 mas, cara, o que Cristo tem falado com você nesses dias? O que Cristo tem falado com você no meio da pandemia? Quais são as convicções que Deus falou para você no meio da pandemia? O que você tem escutado de Cristo? Quais são as revelações de Cristo para a sua vida nesse tempo? Você sabe o que Cristo quer para a sua vida? Porque, eu volto a repetir, é impossível, Nathan, é impossível viver uma vida de santidade sem um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Não se trata apenas de não é um relacionamento de onde eu falo, mas é um relacionamento onde eu e Cristo, nós conversamos, onde eu olho para ele e falo, cara, Cristo, cara, é isso, filho. É isso que a gente precisa entender. Não se trata apenas de eu falar com Cristo, mas de nós termos uma conversa. Porque se tem uma convicção que eu tenho, Nathan, na Bíblia fala que Deus falou com grandes homens. Na Bíblia fala isso diversas vezes. Por que Deus não vai falar comigo? Verdade. Então a gente tem que pensar isso, cara. E o Diegão botou até aí, onde o relacionamento é forte, a regra fraca é isso. A gente precisa entender isso. Porque quando eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, cara, eu não preciso pensar no que eu posso e o que eu não posso fazer, porque o meu foco é Cristo. Porque quando o meu foco é Cristo, eu penso, cara, o que eu estou fazendo vai agradar a Cristo? Quando eu amo e vivo um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, eu sei aonde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer e eu sei o que eu não posso fazer. Porque quando eu decido entregar a minha vida para Cristo, se você está vendo aí, você tomou essa decisão, cara, eu decidi entregar a minha vida para Cristo. Entenda uma coisa, Deus ele não quer muito de você, Nathan. Deus ele não quer muito de você que está assistindo essa live, ele quer tudo. Ele não quer muito, ele quer tudo. Ele não quer uma parte da sua vida, ele não quer conduzir algumas coisas da sua vida. Deus, ele quer tudo. Cristo, ele quer tudo. Não se trata de você apenas viver um domingo abençoado na igreja, mas se trata de você viver uma vida em santidade abençoada por Deus. Se trata de você viver uma vida que revele Cristo, que revele o coração do Pai. Se trata de você viver uma vida falando, cara, alguém olhar para você, Nathan, e eu acho muito precioso quando alguém olha para a gente e fala, cara, você é cristão. Por quê? Porque você tem algo diferente. É porque nós revelamos o Cristo. E o básico que a gente precisa entender nessa noite, você pode não pegar mais nada dessa mensagem, entenda isso. Se quer viver em santidade, viva um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Um relacionamento onde Ele pode pegar você no mais profundo e tirar a tua máscara e mostrar para você quem você é e mudar a tua vida. E isso, Nathan, não está disponível para mim só, não está disponível só para você. Isso está disponível para todos nós. Uma vida de santidade, uma vida com Cristo. E outra coisa, se quer só a primeira, para a gente recapitular, tem um relacionamento com Cristo. Não é impossível. Você pode, as outras etapas, se você não passar por essa, você não vai conseguir viver uma vida em santidade. Outra coisa, Nathan, que eu percebo muito, por que muita gente não consegue viver em santidade? Porque ela não esquece o passado. Muita gente, ela passa uma vida dentro da igreja carregando o passado. E ela não consegue viver uma vida de santidade, porque o passado dela grita forte. Tem um versículo na Bíblia que fala que toda vez que nós pecamos e nós se arrependemos e apresentamos esse pecado diante de Deus, ele pega o nosso pecado e coloca e joga no mar do esquecimento. E coloca uma plaquinha lá, não pesque mais. E sabe o que a gente faz, Nathan? A gente fica o tempo todo pescando. O nosso passado, os nossos pecados, os nossos erros. E eu vou te falar, os seus pecados, os seus erros, as suas falhas não vão definir quem você é. Cristo vai definir quem você é. Pega o teu passado, ó, pum, esquece. Eu adoro esse versículo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo o quê? Para onde? Para o alvo. Mas só tem como a gente prosseguir, Nathan, para o alvo sem a gente esquecer. O primeiro processo é o quê? Eu esqueço, depois eu prossigo. Só que a gente está pulando etapa, a gente quer prosseguir sem esquecer o passado. A gente tem que esquecer os nossos erros, nossas falhas. Cara, se você já pegou o seu passado e chegou diante de Deus e pediu perdão, entregou todos os teus pecados, cara, bola para frente, segue em frente, porque o seu pecado, o seu passado não vão te definir, é as escolhas que você faz hoje e agora. Se tem uma frase que eu gosto muito é: esqueça o passado, viva o presente e se prepare para o futuro, porque o futuro é maravilhoso. Essa é uma verdade.
Esqueça o passado, viva o presente, se prepare para o futuro. E hoje você pode fazer isso, cara. Eu decido e escolho viver uma vida em santidade. Eu escolho e decido viver uma vida com Cristo. E eu queria compartilhar para a gente, já tô, assim, eu sei que tô falando rápido, assim, mas eu queria que você pegasse sua Bíblia, eu queria, antes da gente entrar no último tópico, que eu separei esses 3 tópicos, eu queria falar que a gente abrisse lá em Juízes, capítulo 13, eu vou ler só o versículo 5. Diz assim, Natan tá achando ali, estou usando o Natan como um parâmetro esta noite, Natan. Você achou, eu tô... Ventilador aqui, peraí. Não tem problema não. Tá perto, é fácil, Juízes, está ali depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse. Ó. Me fala de novo aí, que eu botei aqui de novo. Juízes 13, versículo 5. Diz assim, aqui Deus ele está falando sobre Sansão. E vai dizer assim, não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Que nazireu, para quem não entende, ele é alguém que é consagrado a Deus. E um versículo vai dizer isso, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Cara, se tem uma verdade que a gente tem que falar muito nesse tempo, Nathan, e eu gosto muito de falar, eu vou entrar nesse último tópico agora para isso. Cara, a gente tem que ter cuidado com as distrações. A gente tem que ter o cuidado, cara, de entender que a vida em santidade é uma vida de batalha. É uma batalha diária. E o que a gente precisa entender, Nathan, a gente não pode tirar os olhos da batalha. Porque uma vida em santidade vai ser uma batalha direta. Quando a gente decide, cara, eu decido viver em santidade, eu decido batalhar todos os dias por uma vida de santidade. E a dica que eu tenho para você essa noite é: não tire os olhos da batalha. O problema não são, Nathan, as coisas ilícitas que nós não podemos fazer. Muitas vezes o que nos tira do foco de viver uma vida em santidade são as coisas lícitas, ou seja, são as coisas que são permitidas. Muitas vezes as coisas que vão nos distrair são coisas que são permitidas. Muitas coisas que são permitidas, elas vão nos tirar o foco de buscar a Deus. Muitas coisas que são legais, elas vão nos tirar muitas vezes o foco e a prioridade de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente escolhe tantas outras coisas do que Deus. E por que eu falo isso? Eu leio esse versículo, porque se tem uma coisa que eu aprendi isso até hoje. O Leandro Vieira fala isso. Ele falou algo interessante sobre Sansão. Dalila, ela não era inimiga de Sansão. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Dalila, ela foi apenas uma distração para Sansão. Sansão, ele deu um mole, ele tirou o olho da batalha. Davi, ele deu um mole. Quando ele tinha que estar em batalha, ele estava no palácio. E por que ele não estava em batalha? Ele olhou o que não devia e viveu uma vida... E por causa disso, ele viveu um pecado. Então, o que eu tenho para falar para você? Cara, escolha viver em santidade. A Bíblia nos recomenda o quê? Cara, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a Bíblia também fala para a gente fugir da aparência do mal. Algumas áreas na minha vida eu sou fraco, outras áreas na vida do Natan ele é fraco. Só que a gente tem que entender, cara, qual área que eu preciso fugir e quais são as áreas que eu preciso resistir. E muitas vezes, Natan, a gente erra porque a gente quer resistir nas áreas que a gente precisa fugir e a gente foge em algumas áreas que nós precisamos resistir. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês essa noite. Viver uma vida em santidade, cara, é uma vida de batalha. Mas se a gente tiver um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, cara, esquece o pecado, as falhas, siga em frente. Eles não vão definir quem você é. E a gente manter os olhos fixados em Cristo. Manter os olhos fixados, cara, é uma batalha diária. Eu tenho que ir em frente, eu tenho que continuar. Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Não vai ser fácil, mas quando eu cruzar a linha de chegada, quando chegar aquele grande dia, alguém vai falar, cara, entra, pode entrar.
E isso é o que eu espero, a gente viver uma vida em santidade. E quando chegar num grande dia, a gente ganhar a coroa que Cristo separou para aqueles, apenas aqueles que vencerem. E eu queria, essa é a palavra que eu queria compartilhar. Assim, como eu falei desde o começo, eu não sou igual o Lucas, assim, um cara que tem uma excelente oratória, mas eu queria que vocês tivessem isso em mente. E eu vou recapitular um pouquinho o que eu falei para a galera que chegou no meio do caminho. A santidade, ele é um processo constante, ele é um processo diário, é uma vida diária. Todos os dias eu tenho que ir buscando Cristo, todos os dias é um passinho de cada vez. Ele vai ser um processo até Cristo voltar. Até Cristo voltar, a gente vai estar nessa batalha aí. E a santidade não é um caminho apenas para alguns, mas é um caminho para todos. É um chamado para todos nós. E como a gente vive em santidade? Tendo um relacionamento íntimo e profundo com Cristo, esquecendo o passado e mantendo os olhos fixos na batalha. Eu vou continuar, eu vou prosseguir. E é isso que eu quero que você pegue essa noite. Grava isso, cara. E se tiver uma coisa que você tem que gravar principalmente, é esse. Cara, quer viver uma vida em santidade? Tenha um relacionamento íntimo e profundo com Cristo. Porque, cara, se tem uma coisa que a gente tem que se apegar é Cristo nesses dias, cara. Os dias têm sido difíceis, as batalhas têm sido grandes em diversas áreas da nossa vida. Mas se eu tenho uma certeza e uma convicção, é que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus, ele ainda governa e ele governará para sempre. Tudo na palma de suas mãos. E ele tem o controle de todas as coisas. As situações estão difíceis, tão difíceis. Cara, mas tenha certeza, que com Cristo você consegue vencer todas elas. Mas essa é a certeza, com Cristo. Sozinho você não consegue. Sozinho você vai ir até um caminho, Nathan. Sozinho a gente consegue até ir somente com Cristo. Nós vamos conseguir ir até o fim. E é isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Que vocês possam ter sido abençoados. E tenham essa convicção, uma vida de santidade. Vale a pena. Vale muito a pena. E vocês vão viver. Se vocês tiverem essa convicção e quiserem viver isso, cara, vocês podem me procurar daqui a 10 anos. Cara, valeu a pena estar vivendo até hoje em santidade. Porque não se trata do que Cristo vai me abençoar, mas se trata de eu ter um relacionamento com Ele. E a cada dia, aparecer mais com Cristo. E cada dia, eu revelar mais o Cristo. E eu encerro aqui, Nathan, com um versículo que eu amo, que está lá em Romanos 8,19. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como os filhos de Deus vão se manifestar nesse tempo? Vivendo uma vida em santidade, mostrando para outros, cara, eu consigo viver o Cristo e você consegue viver o Cristo. E vale a pena. E é isso que eu queria que vocês pegassem essa noite. Toma esses conselhos aí de alguém que viveu, vive e vai continuar vivendo até Cristo voltar ou até eu morrer. Uma vida todo dia batalhando para viver em santidade. Que você possa ter sido abençoado essa noite. E brigadão, Nathan, pela oportunidade, por acreditar. E eu deixo aí a bomba agora pro Diegão, para amanhã ele completar tudo isso que foi falado entre ontem, hoje, e amanhã ele fica aí, Diegão, pô, cara sensacional. Aquele dia a gente participou daquela reunião, e, pô, o cara, gente boa demais. Eu creio e tenho a certeza. Ontem foi bom, eu acho que hoje foi também, e eu tenho certeza que amanhã vai ser muito bom também. E brigadão, amigão, pela oportunidade aí. Nada, eu que agradeço. Só você falou isso também, mas não vale, quer dizer, nunca é pouco a gente relembrar. Caminhada é difícil, muito difícil. Você imagina a caminhada de Jesus Cristo até a cruz, o quanto ele sofreu, apanhou, foi xingado, cuspido, enfim. Então, assim, a caminhada é muito difícil, muito difícil. A Bíblia já nos alerta em relação a isso, né? Que no mundo nós teríamos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Como o Pablo falou, a gente tem um padrão, Jesus Cristo. Então, se o nosso padrão é Jesus Cristo e ele venceu o mundo, por que a gente não pode vencer? Se a gente carregar Cristo conosco, a gente ter o relacionamento, a gente falou isso ontem, relacionamento íntimo com Deus. Então, assim, não tem como a gente não vencer, mas aquele negócio, caminhada é difícil, não desista. E se você tiver um relacionamento com Deus, por mais que você dê aquela tropeçada, e o Lucas falou isso ontem, você tropeçou, mas você continua na caminhada, só resta você levantar.
Então, você precisa levantar, pedir a Deus ajuda para se manter firme. Então, que essa live de hoje venha a te ajudar nessa caminhada, te fortalecer. Porque certamente, se esse tema foi escolhido, não foi por mérito meu, mérito do Vitor, a liderança da Jubane. Foi porque Deus colocou no nosso coração e Ele quer que essas mensagens, esses temas sejam mais debatidos, sejam mais pregados nas igrejas, nas células, nas reuniões, enfim. São temas que precisamos ouvir. Porque a gente vê hoje em dia as igrejas falando sobre diversas coisas, mas a santidade, o renunciar às nossas vontades, que realmente o Evangelho de Deus sempre bateu, Jesus sempre falou durante toda a sua caminhada aqui na Terra, são coisas que a gente não tem falado. Às vezes a gente dá foco para as coisas que Deus fez, a cura, libertação, essas coisas, mas a santidade, dentre outras coisas, a gente acaba falando pouco. Então que a gente foque mais nisso, que as igrejas, se tiver algum líder aqui, foque mais nesse tipo de mensagem, que você procure mais saber sobre isso. Estou tendo dificuldade na minha caminhada, em me santificar, no processo de santificação, procura a Bíblia, tem um relacionamento com Deus, não tem um monólogo com Deus, e sim um diálogo, deixa ele falar também. Às vezes a gente reclama, né, Pablo, que Deus não fala com a gente, mas a gente só fala, só fala, só fala, só fala. Deus quer falar. É igual aquele relacionamento, a gente que é casada, né? Às vezes a gente quer falar, mas a mulher não deixa. A mulher gata ali e vai embora. A gente, né, ela não deixa. Fala, não, fica quieto. Então a gente, às vezes, precisa conversar. Não só falar, desabafar. A gente desabafa, mas a gente precisa ouvir também. Então, não é um segredo. Está tudo na Bíblia. Não tem nenhum segredo. É sim, as dicas que a Bíblia nos dá. Basta a gente ler, basta a gente procurar. Pablão, muito obrigado aí, meu filho. Que Deus continue te abençoando. Certamente foi um momento abençoador em nossas vidas. Como você falou, ontem foi bom, hoje foi muito bom, e amanhã eu não tenho nem palavras. Tenho certeza que foi maravilhoso. E o Diego, assim como vocês dois, é um cara que é muito usado por Deus, se deixa ser usado por Deus, assim como eu falei com o Lucas ontem. E o segredo é esse, a gente, claro que a gente tem que estudar, se preparar, mas o principal é deixar Deus falar aos nossos corações, deixar Deus nos usar. Eu tenho certeza que amanhã vai ser tão bom quanto ter o Diego, eu tenho plena confiança nele em relação a isso. Então, eu tenho certeza que amanhã vai ser muito bom. Realmente ele vai ter uma responsabilidade nas mãos tamanha, mas É, ele vai dar Agora conta a do recado. bomba, agora a bola tá na mão dele, Ele vai dar conta do recado, tenho certeza. com Ele é o melhor certeza. seminarista que a IBAMA tem, não sei se você sabe. Ele é o Tô melhor sabendo agora já. disparado, o melhor seminarista que a IBAMA tem disparado, mas não tem ninguém que chegue perto dele. Não tem ninguém além dele, mas ele é o melhor com certeza. Isso aí, se entrar alguém depois, ele vai continuar certo. Mas desde já, muito obrigado aí, Pablo, por esse momento, foi muito agradável. É muito bom estar contigo mais uma vez. Mande um abraço a Carol, não sei se ela está online aí, Já- Ela tá assistindo a mas gente lá da varanda lá. então, Carol, um abração para você, que Deus te Só abençoe queria também, abençoe a Carol. Pode falar, filho. deixar um recadinho antes de encerrar, que eu sempre esqueço. Assim, Uhum. porque eu já saio falando para quem, tipo assim, quem não me conhece, eu me chamo Pablo, faço parte da equipe do Revolução Ruiz, aí eu queria já aproveitar o gancho, o quê? Para você que tá aí, cara, procura no Instagram, Revolução Ruios. Ele é um ministério o qual minha esposa canta, nossos amigos tocam. Eu não falo que é uma banda, mas é um ministério que, sim, Deus ele levantou essa galera para estar falando de Cristo, revelando Cristo. Então você que tá aí, cara, segue essa galera. Eu faço parte da equipe de staff, equipe de apoio, eu ajudo, eu intercedo, eu carrego as caixas, eu quero estar envolvido de qualquer maneira no que Cristo está fazendo. Então, assim, você que pode, procura lá, Revolução Ruiz no Instagram. Quiser também me adiciona aí, porque de vez em quando Deus me usa aí, eu escrevo alguns textos. E esse recado que eu queria dar, que eu tava acabando esquecendo de falar aí pra galera aí. Galera, pode Até seguir, o, porque eu garanto que eles são bravos mesmo. Até a galera tava até aqui, o João, a galera aqui, o Eu Marcão, aqui aí. assistindo aqui.
Eu vou. Arroba Revolução. O Natan, daqui a pouquinho vai joga aqui. É muita tecnologia aqui para mim botar aqui, ó. Eu acho que Vou eu tô. tentar escrever aqui. Aí tem Aí, ó, a como Carol eu. botou aí, ó. Agora, arroba Revolução Ruiz. Segue aí, galera. A gente aí que com certeza se você é abençoado aí nessa página aí, ó. Então, galera, Deus abençoe vocês, todos que estão presentes. Eu vou só ler o nome do pessoal aqui para ninguém ficar chateado comigo. O Manjosilma está com a gente, da nossa igreja, Vitor, meu ajudante aí, o cara tá junto comigo, é o vice lá. Certamente a gente está do jeito que está também muito por causa dele. Ele que é o dono das artes aí, ele elabora essas artes junto com o Diego, que de vez em quando também nos ajuda. Juan, meu irmão. O Anderson não vai me ouvir não, mas Juan é o melhor seminarista da Central de Amendoeira. É meu irmão, então tem que puxar saco dele. Um abraço, meu irmão. Minha mãezinha tá aí. Carol, Deus te abençoe. Priscila, Ana Carolina, acabou de sair. O João que estava aí, também um abraço para ele. Deus abençoe todos vocês. Pablo, posso pedir para você orar antes da gente encerrar? Pode sim, pode sim. Show de bola. Senhor Deus e Pai, Senhor, queria te agradecer por a gente poder estar nesse momento assim de live, assim, nesse momento de que para muitos tem sido difícil, para muitos tem sido mais penoso esses tempos de pandemia. Eu queria te agradecer porque a gente hoje tem essa oportunidade de ouvir a tua palavra aqui através dessa live, de diversos meios. Muito obrigado por a gente conseguir, pelo ar que a gente respira, porque a gente às vezes acaba esquecendo, Pai, de agradecer por pequenas coisas que o Senhor faz por nós diariamente, Pai. Por isso eu te agradeço. A minha oração esses dias é de gratidão, gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez, faz e que o Senhor fará pelas nossas vidas, ó Pai. Senhor, que cada vida que assistiu essa live, que está assistindo, ó Pai, que possam ter em mente que uma vida de santidade vale a pena, Pai. E que amar o Senhor acima de todas as coisas não tem nada mais prazeroso, ó Pai. E viver contigo, viver para ti, revelar a ti, Pai, não tem nada melhor nessa vida, Pai. E que cada pessoa tenha essa convicção, ó Pai. Se cada lar, alguém precisa de mais amor, ó Pai, como está na tua palavra, que o Senhor derrame cada vez mais o teu amor sobre essas pessoas, ó Pai. Se cada lar que estiver ouvindo isso precisar de cura, ó Pai, que o Senhor invada cada lar, ó Pai, curando, ó Pai, libertando, sarando qualquer ferida, seja ela física, emocional e espiritual, ó Pai, para que elas possam viver como está na tua palavra, a plenitude de quem tu és, ó Pai. Muito obrigado por essa noite, ó Pai. Senhor, abençoe muito Diego amanhã na palavra, ó Pai. Senhor, que ele possa revelar aquilo que os céus têm falado nesses dias, ó Pai. Que ele possa Amém. revelar aquilo que o Senhor preparou para quem estiver assistindo essa live, o culto amanhã, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo Natan, ó Pai. Muito obrigado pela galera da IBAME, ó Pai. Que o Senhor fortaleça eles a cada dia, ó Pai, na tua palavra, na tua verdade, ó Pai. Para que eles possam, não apenas mais hoje, mas viverem sempre, Senhor, o teu propósito, Senhor, e viverem a tua vida, ó Pai. E viverem aquilo que o Senhor sonhou, planejou e projetou para a vida de cada um deles, ó Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Galera, Deus abençoe a todos. Aí o Diego já botou que já está seguindo Revolução Ruiz. Eu sei que ainda não seguiu, ó. Tá aqui, eu deixei fixado. Eu vou dar 2 minutinhos. Quem não seguiu ainda, apertar aqui, ó, no Revolução Ruiz, para seguir vocês. Enquanto isso, eu quero deixar o convite para vocês que não vão estar na igreja de vocês, estão em casa isolados. Amanhã às 19h30 a gente vai estar online com o nosso culto presencial. Então, nossa conferência ela vai dar continuidade amanhã, às 19h30. Vai estar no Facebook da nossa igreja. Eu vou tentar botar a parte da mensagem, como o Instagram limita 1 hora, a parte da mensagem com o Diego, eu vou tentar botar aqui no Instagram da Gilbame, para quem não tem Facebook, ou quem já está acostumado com o nosso Instagram, então eu vou tentar fazer essa parte. Não vou prometer, por isso a gente nem fez arte, mas eu vou tentar botar pelo menos a mensagem, até para ficar gravado no IGTV, para a gente, né, ter a sequência dos 3 vídeos no IGTV. Então eu vou tentar, não vou prometer. Então
mais certo, às 19h30 a gente vai estar no Instagram ao vivo da nossa igreja, Igreja Batista Memorial em Itaúna. Se alguém puder escrever aqui no comentário, o Érica, Diego, Igreja Batista Memorial em Itaúna. Então, se você não estiver na sua igreja, se você não estiver acompanhando o culto da sua igreja, não quero tirar ninguém da sua igreja, pelo amor de Deus, não estou pescando, né, no concorrente, não, tá vendo? Eu estou falando bobagem. Não estou querendo pescar no aquário de ninguém. Então, se você não tiver nada para fazer, não tem compromisso nenhum, né? Também a igreja não está fazendo culto online, nada, não voltou presencial. Então, cola com a gente que comigo vocês vão se dar bem. Brincadeiras à parte. Então, galera, foi um prazerzão ter vocês aqui com a gente. Pablão, mais uma vez, muito obrigado aí. Eu que agradeço essa E oportunidade aí. desde já, Diego, Deus te abençoe, meu amigo. Amanhã a gente está junto nessa aí. Valeu? Deus abençoe vocês Valeu, aí. galera. Um abração. Tenham todos uma boa noite. Valeu.